né? Porque a gente fala de multitarefas, a gente fala de fazer várias atividades, mas assim, é possível a gente se concentrar em várias atividades ao mesmo tempo? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lumen Academy Podcast. Eu sou a Karina Rocha e hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais para falar de uma das habilidades mais assim desejadas nos últimos tempos, que é a habilidade de ser multitarefas, né? Todo mundo fala disso, todo mundo deseja isso, mas a gente está aqui para entender se ser multitarefas é uma realidade, se é possível e se sim, como, ou se é um mito. E para falar disso, né, antes da gente entrar no tema, eu quero aqui apresentar os meus convidados. O primeiro deles é o Márcio, convidado da casa, faz parte do time da Lumen Academy, é o nosso head de pessoas e marketing. Então, Márcio, se apresenta, por favor. Olá, pessoas, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, com a Ká, com a Nath. E vamos ver se é possível, né? Será que é possível? E aí? Bom. E bom, a nossa segunda convidada é a Nathalie Pugliese, ela é jornalista, ela também é professora de yoga. E, Nath, é um prazer ter você aqui com a gente nesse episódio do Lumen Academy Podcast. O prazer é todo meu, muito honrada pelo convite, adoro essas temáticas, né, sempre relacionadas a desenvolvimento humano, gestão de pessoas, e relacionar esses dois temas aí ainda com saúde mental vai ser muito bacana. Prazer falar com vocês. Bom, muito bom ter vocês aqui. E, bom, pessoal, a gente hoje quer trazer esse tema, né? Como eu falei, é um tema que a gente tem ouvido muito ligado à cultura organizacional, muito ligado à busca, né, por profissionais, quando a gente fala de saúde mental. E é um tema realmente que a gente ouve falar muito, mas a minha pergunta assim, inicial é se a gente entende de fato o que é ser multitarefas. E aí, né, para eu jogar aqui a bola para os meus convidados, e é eles que vão responder, né? Mas eu quero ler um conceito, quando a gente busca aí, né, no dicionário, vocês podem achar facilmente na internet, eu gosto muito de trazer conceitos aí, entender o que as palavras significam, e a gente vai ver o que significa ser multitarefas, né? E quando essa palavra, ela foi criada, ela ligava muito a questão ali da informática, né, da computação, e vai dizer que a capacidade que um sistema operacional de um computador possui de executar mais de um programa simultaneamente. E aí a gente trouxe isso, né? A gente trouxe essa definição, a gente trouxe essa palavra para pessoas. E aí eu quero ouvir, Nath e Márcio, como que funciona isso na prática, né? A gente trouxe essa palavra, né, para se tornar uma habilidade para pessoas. Como que vocês veem isso no dia a dia, dentro das organizações, enfim, como que isso se dá de fato no dia a dia? Bom, eu acho que é exatamente o que você falou, né? Essa palavra ela foi apresentada e para a gente caiu num consenso lá em 65, acho que ela foi apresentada, se não me engano, a primeira vez lá pela IBM, justamente quando estava apresentando um computador e apresentando essa habilidade, né, como se fosse muito bom ser multitask, isso era muito bom. E a gente começou a trazer para o nosso cotidiano, né? Como se pessoas fossem também ferramentas, como se nós pudéssemos funcionar, eu não gosto dessa palavra, né? Que quem funciona é máquina, mas como se a gente funcionasse como uma máquina. E eu acho que é aí que está o grande erro, e aí que a gente pegou essa habilidade, né, entre aspas, e transformou ela talvez num vilão, que é isso que a gente vai desmistificar aqui, talvez, nesse nosso debate. Porque, para mim, uma pessoa multitarefas hoje, se a gente fosse colocar isso como uma habilidade positiva, é aquele profissional que tem a capacidade de mudar, de transitar entre tarefas sem perder o foco ou sem prejudicar a qualidade daquela entrega. Então, ele transita facilmente entre uma e outra e consegue entregar com qualidade. Mas acho que a gente perde um pouco ou prejudica um pouco esse conceito quando a gente fala em fazer tudo ao mesmo tempo. Isso, para mim, é um pouco prejudicial. Queria ouvir um pouco a opinião do Márcio. Acho que você trouxe um ponto muito legal, Nath, que é a questão do ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente fala de ter habilidade, ter a capacidade de transitar de acordo com os contextos, a gente está falando aí de adaptabilidade. Mas quando isso vem, né, dentro de um discurso organizacional, né, que muitas vezes é opressor,
né, que te cobra fazer as duas coisas, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, né, isso é biologicamente, fisiologicamente impossível. Sempre vai ter algum tipo de prejuízo, né? Seja do ponto de vista de geração de estresse, de qualidade de vida, né? De qualidade mesmo do trabalho que está sendo entregue. Então, para mim, esse discurso ele está muito mais, embora ele esteja revestido aí de um discurso de valorização, ele é muito mais uma maldição, né? E que nos oprime muito fortemente, né? Do que qualquer outra coisa. Isso está muito ligado, e até a segunda pergunta que eu ia fazer para vocês, que é se é possível a gente se concentrar, né? Porque a gente fala de multitarefas, a gente fala de fazer várias atividades, mas assim, é possível a gente se concentrar em várias atividades ao mesmo tempo? Eu acho que nós somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sim, né? A gente consegue, por exemplo, assistir televisão enquanto cozinha, ouvir uma música enquanto cozinha, ou até mesmo ouvir um podcast enquanto a gente está cozinhando, né? Ou responder ali uma mensagem de WhatsApp enquanto está preparando a lancheira das crianças. Eu acho que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas quando a gente precisa ali, né, recrutar os nossos neurônios, ou aprender alguma coisa, ou assimilar, né, usar de forma, o nosso raciocínio, de forma a produzir algo que vá de fato agregar um valor ali, né, funcional, né, você precisa sim se concentrar numa única atividade por vez, né? Ali que você cria uma conexão, conexão neural mesmo, e seu cérebro entende que você precisa aprender aquilo. Quando você tem várias pesquisas, né? Não é necessariamente a minha área de atuação, mas como eu leio bastante, entrevisto vários especialistas, já falei bastante sobre esse assunto. Quando você está ali fazendo várias atividades ao mesmo tempo, seu cérebro está entendendo que não necessariamente aquilo é tão importante para você. Então tá tudo bem você ter aquele nível de atenção. Então você consegue fazer várias coisas ali. Agora, quando você para, até assim, fisicamente, na frente de uma única tela, e se porta ali como se você estivesse recrutando todos os seus neurônios para fazer uma única atividade, seu cérebro já entendeu que aquilo é importante para você. E aí você foca a sua atenção. É ali que você assimila a informação, é ali que você tem uma produtividade, de fato, melhor. Então, assim, na minha opinião, e de acordo com vários estudos que a gente tem aí, a gente não é produtivo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que tem um ponto que, assim, a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? A gente consegue dirigir e escutar música ao mesmo tempo. Mas qual é o tipo de qualidade, qual é o tipo de presença que eu estou ali na música ou na direção? Né? Conseguimos cozinhar e ouvir podcast? Eu já tentei, mas muitas vezes eu tive que voltar ao podcast. Peraí, esse ponto aqui, porque eu não estava prestando atenção. Então, assim, é natural, o nosso cérebro ele automatiza muitas tarefas para economizar energia. A grande questão é que tipo de qualidade, qual é o produto que eu quero tirar daquela atividade. Se eu precisar de qualidade, eu acho pouco provável que eu consiga fazer duas atividades simultâneas, né? Com o mesmo padrão de qualidade. Eu vou precisar fazer escolhas, né? Tem até um termo para isso, Márcio, que você falou, né? Que o cérebro ele vai otimizando. Então chama custo da mudança, né? Então quando você vai mudar rapidamente o foco da atenção, seu cérebro já desconectou daquilo, já tentou apagar aquela informação rapidamente para te conectar na outra. Então isso faz muito sentido, quer dizer, ele não absorveu aquilo, ele não memorizou. E não é instantâneo, né? Não é instantâneo e tem um custo energético alto, né? Que para você sair de um estado e ir para outro, o problema é que assim, é um nanosegundo, a gente não percebe, mas um nanosegundo, mais um nanosegundo, mais um nanosegundo no final do dia te consome bastante, né? E aí o estresse, o burnout, eles aparecem. Por isso que é muito mais cansativo, né? Acaba sendo muito mais estressante. E é muito legal vocês falarem isso. Eu vou pegar esse gancho aqui, porque eu estou lendo um livro que chama A Única Coisa, e esse livro ele vai falar muito de alguns
algumas mentiras que a gente começou a acreditar e que nos atrapalham nesse rumo da produtividade. E uma das coisas que ele vai trazer, ele fala muito sobre a questão de ser multitarefas, né? E aí ele fala muito desse ponto do tempo, muitas vezes, que a gente demora para a gente conseguir transitar de uma atividade para outra, né? Então, acho que tem 2 pontos legais que eles falam e que vocês trouxeram aqui, que o primeiro é da atenção dividida, né? Então, ele fala, a gente consegue fazer as coisas ao mesmo tempo, a gente até consegue, mas se você vê, a nossa atenção ela está se dividindo cada hora para uma coisa, né? Então, eu gostei do exemplo que o Márcio trouxe, eu pensei quando eu ia para outra cidade trabalhar dirigindo. Tinha dias que eu chegava lá e eu falava, eu cheguei. Porque eu não estava prestando atenção no trânsito, eu estava com a cabeça assim, sabe quando você está pensando e você está na música, e quando eu ia ver, eu tinha chegado na empresa, automático, exato. Então, eu dirigi, eu fiz tudo bonitinho, não bati em ninguém no caminho, mas eu não, minha atenção não estava naquilo, minha atenção estava em outras coisas. Então, a nossa mente, ela vai indo e voltando, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante que esse livro trouxe, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, é que ele fala muito do tempo mesmo que a gente gasta, né? Então, assim, às vezes eu estou muito focada em uma coisa e aí vem alguém, entra aqui e tira o meu foco, né? E aí eu vou tentar fazer outra coisa, eu vou tentar falar com a pessoa, ou chega o WhatsApp, eu vou responder. E aí ele vai falar que o tempo que eu vou demorar para voltar para aquela atividade, né? Se é uma atividade simples, às vezes é 25% do tempo que eu investi. Se é uma atividade complexa, eu vou demorar 100% do tempo que eu estava para conseguir me reconectar onde eu parei e voltar tudo de novo. Ou seja, essa sensação de que eu sou produtivo e fazer várias coisas, ela só está me atrapalhando. Por quê? Porque eu tenho uma demora para conectar, né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho disso. Faz sentido? Vocês veem que isso acontece de fato na realidade, nas organizações, enfim, no dia a dia? Sem dúvida. Inclusive, recentemente mesmo, para produzir uma reportagem, um tema similar, mas não necessariamente esse mesmo, que era sobre multicarreiras. Depois até talvez a gente faça um paralelo, né? Eu encontrei uma pesquisa que tinha sido publicada recentemente também numa revista científica que se chama PLOS ONE, não é Plus One, não é PLOS com O mesmo. E eles fizeram um teste, né, uma pesquisa com 48 mulheres e 48 homens. E naquele momento o objetivo da pesquisa, bom, jornalista, né, gente, desculpa, eu vou trazer esses dados mais científicos aqui. O objetivo da pesquisa era testar esse mito de que mulheres são mais multitarefas do que homens, porque tem isso, né? Eu acho que, de fato, as mulheres, hoje em dia, até por uma questão, né, estrutural e social, nós acabamos tendo que equilibrar mais pratinhos, mas isso está sendo provado que é justamente uma pressão social e as mulheres acabaram tendo que desenvolver essa habilidade, não é uma questão inata, não é científico, não é cerebral, né? Mas acho que para a gente se impor e ter esse espaço no mercado de trabalho, a gente acumulou todas as outras tarefas e acabamos, né, assumindo mais. Mas, enfim, acho que essa é uma outra discussão. Mas essa pesquisa, ela estava tentando desvendar isso cientificamente. Será que as mulheres são mais multitarefas que os homens? E acabaram testando 48 homens em 48 mulheres. No fundo, o que eles descobriram que não, os resultados são muito parecidos, mas aí eles descobriram um outro dado muito interessante, que tem tudo a ver com o que você falou, Ká, que é o seguinte: eles demoraram muito mais fazendo as mesmas tarefas simultaneamente do que as mesmas tarefas, uma de cada vez. Olha que louco isso. Justamente pela falta de foco, pela falta de priorização, você não consegue ter, né, o fio da meada, o que a gente chama de fio da meada, aquele começo, meio e fim, a gente não encerra, certo? Então você vai pegando um, vai fazendo o outro, você perde, você tem que voltar. Aqueles nanosegundos, né, que o Márcio comentou, no final das contas, dão muitos minutos, muitas horas a mais, certo? Então, acho que isso é muito interessante. No final das contas, não é eficiente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tem uma pesquisa de Stanford que mostra que, além dos prejuízos para a saúde mental, estresse, burnout, tem um impacto direto negativo na produtividade. Então, eu demoro muito mais tempo para fazer tarefas que eu paralelizo. Só que a gente não tem essa percepção porque a gente não vai computar nessa equação o tempo de retomada. Eu só começo a contar a partir do momento que eu já tô ali no fio da meada. Só que eu precisei ali de alguns segundos, minutos preciosos para voltar a toda a linha de raciocínio. E se o trabalho for intelectual, então, né, é pior ainda, porque você tem que voltar toda uma lógica que já tinha sido estabelecida e que foi interrompida.
né? Para trabalhos talvez mais braçais, né? Isso o impacto seja menor, né? Mas mesmo assim a produtividade ela é afetada. Sim. E aí, a minha dúvida é como que a gente lida com isso quando a gente vê que essa tem sido uma habilidade, inclusive, requerida pelas organizações, sabe? Eles buscam, né? Muitas organizações, acho que hoje tem se dito um pouco mais sobre isso, mas a gente vê que as empresas ainda desejam muito esses profissionais multitarefas. Isso é valorizado, né? Isso é reconhecido e trazido até como um ponto positivo, né? E aí, muitas vezes, né? De novo, eu entendo que tem uma forma boa de fazer isso, mas como que os profissionais eles conseguem trazer isso de uma forma saudável? Acho que essa é a minha pergunta. Essa é uma pergunta ótima, porque eu não vejo essa habilidade como uma habilidade negativa, de forma alguma. Acho que a gente acabou, e até a cultura, né, do trabalho, do excesso do trabalho, e essa pressão que a gente tem de sempre entregar mais, né? O Karnal tem uma fala muito, muito legal que ele diz assim que esse é o único suicídio ético, né? Porque as pessoas falam, estou me matando de trabalhar, e a gente acha o máximo. Enquanto se você estivesse falando, estou me matando de tanto beber, isso é péssimo, né? Mas se matar de trabalhar é louvável, a gente acha o máximo. Então, a gente tem que mudar um pouco isso, né? Na cultura do trabalho. Porque o burnout veio para provar aí que a gente, né, tá pesando um pouquinho a mão nessa cobrança por multitarefas ou né, pelo excesso aí de entregas em curto prazo. Eu acho que a gente aplicou de forma errada. Ter essa habilidade de ser multitarefas é muito positivo no sentido do que eu e o Márcio falamos no começo. Se você tem essa habilidade de adaptabilidade, essa flexibilidade entre mudar o seu foco rapidamente, né? Então você continua muito concentrado, continua com a sua qualidade de entrega, mas você consegue priorizar. Eu vou pedir licença para vocês para contar do meu exemplo, né? Eu sou multicarreiras, então eu considero 3 profissões. Então eu, por uma escolha pessoal, decidi não trabalho o meio período, eu não trabalho de manhã. De manhã eu só sou mãe dos meus 2 filhos. Então, amanhã é deles. É Ó, né, natação. Nath? Só ser mãe. Então, amanhã é deles. É natação, é ginástica, é terapia, é dentista, é almoço, eu faço lancheira, eu troco, tudo deles. Obviamente que, em alguns momentos, os meus outros papéis se sobrepõem, então eu vou responder um e-mail, eu vou atender uma ligação, mas eu evito que isso aconteça com frequência. Então, assim, eu decidi esse meu primeiro trabalho de manhã. Segundo período, eu só sou jornalista, então eu foco na minha empresa, na minha consultoria e nos meus trabalhos para as revistas. E à noite eu dou as aulas de yoga. Então, é tudo muito dividido, mas eu acredito que eu sou multitarefas, porque eu consigo transitar entre esses papéis sem perder o foco, sem perder. É claro que em alguns momentos a gente vai sobrepor essas posições, eu vou precisar ser mãe à tarde, se eu estou no meio de uma entrevista super importante, mas me ligam da escola, aconteceu uma emergência, é o jogo de cintura, é a resiliência que as empresas tanto cobram, certo? A gente vai, né, lançar mão dessa habilidade aí dentro da minha bagagem de competências. Mas, por outro lado, eu tento me manter muito focada nessas priorizações e na forma como eu fiz a gestão do meu tempo. Então, eu acho que é uma habilidade muito positiva você saber transitar entre esses diversos papéis, mas desde que, obviamente, você mantenha o nível de entrega, mantenha o nível de foco. Quanto menos coisas você, né, for fazendo essa intersecção, melhor. Essa é a minha opinião. Acho que a gente consegue usar essa habilidade de forma positiva. Esse é o ponto, né? Como a gente usa essa habilidade, né? Legal. Eu vou pegar um gancho no exemplo que a Nath compartilhou, e eu acredito muito que tudo está em função das nossas escolhas, né? Ela fez uma escolha bem clara: de manhã mãe, à tarde jornalista e à noite professora de yoga, né?
E beleza, se tiver que mudar, muda e de acordo com o contexto. Mas voltando para as escolhas, se eu quero me diferenciar como um profissional, a minha marca pessoal, eu não posso deixar que a empresa escolha por mim. Eu que vou ter que escolher aquilo que vai me distinguir como profissional. E se você acredita que o multitasking funciona para você, é ótimo, vai lá, né? Vai te cobrar um preço, como todas as nossas escolhas cobram. Mas a grande questão é como eu me diferencio. E você pode ter sucesso se diferenciando com foco, estando presente, né, num trabalho mais intelectual e colocando limites, né? Quando a empresa fala assim, você tem que ser multitasking. Cara, por quê? Por quê? Né? É você que escolhe. E quando você escolhe acatar a escolha do outro, isso também é uma escolha. Então, no final das contas, a responsabilidade, né, desse sucesso, eu não posso delegar para a empresa. Ela é minha. Né? Então, eu preciso entender o poder e as consequências de querer enfocar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Bom, gostei muito desse ponto que vocês trouxeram, né? Porque eu acho que a gente tende a levar para os extremos, né? Ou ser multitarefas, ou tentar fazer tudo ao mesmo tempo, isso é a salvação do universo, ou é horrível, não podemos ser multitarefas. E o que vocês trouxeram é esse lugar de equilíbrio que eu acho muito legal. É entender de fato o que é, porque quando a Nath traz esse exemplo, você vê que foi o que você falou, talvez tenha um contexto, um dia ou outro você vai ter que responder um e-mail dentro daquilo que você se propôs. E acontece, mas existe uma divisão, né? Você não está tentando fazer as três coisas ao mesmo tempo sem essa divisão, então a gente vê você fazendo várias coisas, mas ao mesmo tempo isso tem uma forma de organização. E essa organização é o que te permite fazer bem cada uma dessas coisas. Né? Então, eu acho que essa é a grande chave quando a gente fala de ser multitarefas, é entender que existe um tempo certo para cada coisa. Isso quer dizer que eu vou ser rígido se outra coisa aparecer nisso? Não. Não, mas como eu já decidi, eu estabeleci o tempo de cada coisa, isso me ajuda a ter uma tomada de decisão melhor e mais rápida, certo? Exatamente. Tem até um livro, você citou um, que eu até fiquei curiosa para ler. Eu comecei a ler um livro agora, eu ainda não terminei, mas que eu acho que ele trouxe uma linha de raciocínio muito parecida com o que você fala agora, que ele chama Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Acho que não sei a pronúncia exatamente do nome do autor, acho que é Greg McKeown, uma coisa assim. Ele fala muito de priorização. Então, no começo, ele já traz isso, dessa questão de priorização. E acho que quando vocês, né, já que a gente está falando disso, quando a gente fala de cultura organizacional e de valores, acho que também está relacionado a valores pessoais. O Márcio bem trouxe aqui. O que é importante para você? Eu, profissionalmente, fiz as minhas escolhas baseadas muito nos meus valores pessoais. Então, é isso, né? No seu dia a dia, você vai ter que priorizar essas tarefas, essas escolhas e as suas atividades para fazer essa gestão do tempo, conforme o que é importante, o que é relevante, ou para as suas entregas ali daquele momento, ou para o seu momento de carreira. Então, é muito isso, né? E ele fala uma coisa assim que tem a ver com o que você falou. Quando você prioriza as tarefas, porque eles também são. Vai nessa linha de ser contra fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quem faz muita coisa ao mesmo tempo não faz nada bem. Então, quando você prioriza, hoje eu vou fazer isso é o que eu tenho que entregar bem hoje. Amanhã aquilo, amanhã aquilo, amanhã aquilo. Se eu conseguir fazer isso e isso aqui, tá joia, mas não é a minha prioridade. Ele traz uma questão legal, que é o que você falou. As coisas se ajustam. Quando você tem uma prioridade e você entrega, a rotina se ajusta. O restante vai se encaixando. Então, você não fica mais com aquela preocupação excessiva, que isso também é muito nocivo para a nossa saúde mental, é o que gera ansiedade, que é eu não entreguei aquilo. Ainda falta aquela outra, ainda falta aquela outra. Não, eu priorizei que hoje é isso. Eu vou lá e faço. Se der tempo, e deu, eu também encaixei isso. E as coisas acabam entrando num ritmo agradável, fluido, e você se estressa menos. E eu achei que fez muito sentido, assim, e casou. Esse livro, ainda estou no começo, mas casou com o que você falou agora, achei interessante.
O essencialismo ele está muito ligado até com esse livro que eu falei. Inclusive, pessoal, a gente vai deixar na descrição aí os livros, essas recomendações, são livros muito bons. E eu acho bem legal que você trouxe, quero pegar esse gancho para a gente falar um pouco de prioridade, né? Porque quando a gente fala de multitarefas, a gente está falando muito aí também ligado à gestão do tempo, à priorização. E uma coisa que a gente vê aqui, né, nos treinamentos que a gente dá de gestão do tempo, quando a gente vai ouvir um pouco das dores, eu gosto muito de ouvir as dores, né? Então, todas as vezes que eu começo ali uma turma, eu falo, gente, o que que pega quando o assunto é gestão do tempo? Qual que é a dor? Qual que é o desafio? Né? E aí, uma das coisas que eu vejo é que hoje, grande parte dos profissionais não sabe o que de fato é prioridade. E não porque eles não sabem, mas porque muitas vezes os papéis e as responsabilidades não estão claros. Consequentemente, eu não sei quais são os meus objetivos. E aí a gente tem, né, um fenômeno que eu acho que acontece numa empresa ou outra, que são os incêndios, né? Que são ali o que surge, e aí quando vai ver o que estava programado já não está mais. E eu vejo que muitas vezes os profissionais eles trazem. São tantas coisas que eu vou agindo sob demanda, o que chega, eu faço. E aí, quando a gente pergunta, mas qual que é a sua prioridade, né? O que você é responsável por entregar? As pessoas falam, eu não sei. Ou eu até sei, mas entram muitas coisas no caminho, né? Porque o tempo todo eu tô tendo que apagar um incêndio, né? Tá tendo uma tirada de pastel ali que a gente brinca, né? Um pastel que surge ali para a hora, e eu tenho que fazer, né? Porque senão meu chefe não vai gostar, porque senão o diretor. E aí muitas vezes eu vejo que os profissionais eles vão se apegando a isso, a gente se apega a isso para não definir uma prioridade, não entender o que é um objetivo, né? Então esse foi um sentimento que eu tive conversando com algumas turmas. E queria ouvir um pouquinho vocês, assim, da experiência de vocês e no que vocês já viram, se faz sentido isso acaba impactando quando a gente fala de ser multitarefa. Eu acho que você trouxe um exemplo, só que tem tanta coisa embaixo desse exemplo, né? Porque, assim, entra a gestão do tempo, né? Mas aí eu não faço uma gestão do tempo efetiva porque eu não sei quais são as prioridades. Entra accountability, porque eu não sei as prioridades e eu não pergunto, e tudo bem, né? E entra também o medo do julgamento. Mas espera aí, se eu disser que eu não sei as prioridades, o que vão pensar de mim? E aí entra também cultura tóxica, porque se existe uma cultura que tem esse tipo de pensamento, isso mostra que a segurança psicológica, a confiança, ela não está muito bem estabelecida. Então, assim, é difícil até você saber o que é causa, o que é consequência, né, nesse jogo aí, né? Mas, de novo, a gente precisa em algum momento escolher. E aí eu vou escolher participar disso ou eu vou escolher quebrar esse ciclo. Eu acho que todos nós já vivemos isso, já vivemos e já participamos ativamente de experiências como essa, né? A gente entrou meio que no modelo Walking Dead lá, né? De zumbificação profissional. Eu vou seguindo a manada, vou seguindo a manada. Mas isso não nos leva onde a gente quer chegar, que é o caminho da excelência, da felicidade, da paz de espírito, né? Exatamente. Eu concordo com o Márcio, acho que o primeiro ponto que você trouxe aí nesse exemplo há um problema de gestão, né? Quando a gente não sabe, quando os objetivos não são claros, tem um problema de gestão e aí as pessoas ficam perdidas mesmo, né? Porque a gente precisa saber qual a estratégia, né? Qual a estratégia, quais são... e aí, dentro dessa estratégia, o que eu priorizo, né? Qual é o meu foco dentro dessa estratégia, o meu papel no atingimento dessa estratégia. Então, aí eu acho que é um problema de gestão e tudo mais o que o Márcio falou aí, embaixo desse guarda-chuva. Tem um problema do sistema de liderança, né? Que deveria estar percebendo isso e ou percebe e se faz de bobo e não, né? Porque às vezes mexer nesse vespeiro vai dar um trabalho, né, muito grande, ou não percebe, porque pode estar fazendo tarefas operacionais. Né? Então, essa é uma dimensão. E outra dimensão é um problema na autoliderança. Né? Cara, eu estou escolhendo ir por esse caminho. Né? Então, isso cobra um preço, alguma hora.
E acho que vocês trouxeram até alguns pontos aí desses impactos, né? E isso que eu queria trazer, que queria que a gente comentasse um pouquinho agora dos impactos que a gente vê, tanto do impacto, acho que do lado positivo, né? O bom de você ser um profissional multitarefa nesse mundo, né? Que até pouco tempo ele era VUCA, agora ele já é ali o mundo bunny, né? Que a gente fala, que é o mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, eu acho que dentro desse mundo faz bem a gente ser multitarefas, né? Mas também tem ali os impactos negativos, vocês já trouxeram algum, né? Quando a gente fala de saúde mental, burnout, que é o que a gente tem falado muito agora. Eu acho que do ponto de vista positivo é o que a gente vem falando desde o início desse bate-papo, né? O famoso jogo de cintura, né? Quando você consegue transitar bem entre tarefas, entregando com qualidade, é excelente. É excelente ter alguém no seu time que faça além do que a sua formação. Então, eu tenho uma formação, mas também tenho outros skills. Também consigo ali, dentro da minha equipe, aparar algumas arestas, né? Cobrir algumas lacunas. Então, isso é legal, isso é essencial, eu acho, hoje em dia. Que você consiga contribuir de diferentes formas para um grupo. Então, isso é positivo, né? São competências aí muito esperadas, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente fala muito de empatia, de vulnerabilidade, isso a gente vem falando muito isso dentro do mercado de trabalho. A gente trouxe esse assunto, essa temática para o mundo corporativo. Então, acho que aí quando você traz uma pessoa assim disposta a ajudar e que sabe, né, jogar em mais do que uma posição, é muito bacana, você é um profissional bem visto. Em contrapartida, se você não sabe administrar essa competência, pega muito mais tarefas do que você dá conta, ou se você acha que ser multitarefas é fazer tudo ao mesmo tempo, aí você vai ter um prejuízo. E esse prejuízo, assim, ele, assim, talvez de curto prazo, você vai sentir esse cansaço, né? Esse cansaço, esse burnout, esse estresse. E de médio e longo prazo, você está fadando, comprometendo mesmo o seu desempenho, a sua produtividade. Isso pode te causar sérios prejuízos, assim, até de uma falta de estímulo, você parar de gostar do que você faz. Então, isso assim, ao meu ver, é preocupante. Eu concordo com a Nath, assim, em relação ao ponto positivo de quando eu entendo que o multitasking está ligado à adaptabilidade, né, eu consigo realmente ter esse impacto positivo. Né? Agora, se eu ligar multitasking a fazer tudo ao mesmo tempo, além de tudo que a gente falou aqui, de estresse, burnout, produtividade, eu acredito que aumenta muito o erro. Porque quando você está focado e você erra, legal, beleza, isso faz parte do processo de experimentação, inovação, né? Isso é aprendizado. Agora, quando você erra por falta de atenção, aí já é algo que poderia ser evitado, né? Então, eu traria aí como um complemento, um impacto negativo, o aumento da incidência de erros. Boa. Eu até tinha separado aqui uma frase, né, desse livro que eu estava lendo, que ele fala, né, os multitarefas cometem mais erros do que os não multitarefas. Eles tomam decisões piores porque favorecem as informações novas em detrimento das antigas, mesmo que as antigas sejam mais valiosas. Então, como ele está nesse sistema recebendo, o que vai recebendo, ele vai pegando, né? Então, ele vai jogando aquelas informações antigas, isso vai dificultando a tomada de decisão, que é uma coisa que vocês trouxeram aqui, e isso acaba abrindo mais para o erro, né? E aí até ele traz um outro autor aqui, ele cita outro autor que vai dizer que tentar fazer tudo ao mesmo tempo é você garantir que alguma coisa vai dar errado, né? Então, alguma coisa vai sair errada, é a única certeza que a gente tem. A gente só não sabe o que, a gente vai descobrir o que vai ser prejudicado quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, como vocês trouxeram. E algumas coisas são impossíveis de serem feitas ao mesmo tempo, né? A gente já falou de 2 livros aqui. Aí vamos soltar um desafio. Tenta ler os 2 livros ao mesmo tempo. Não vai conseguir ler os 2 livros. Não tem como, né? Vou botar um livro numa mão, um na outra e vou ficar... Não rola, né? Então... Foi no áudio, entendeu? Um você escuta e o outro você lê. Não, olha o verbo que eu usei, ler. Eu não falei ouvir e ler. Não, mas pode ser, tenta fazer, ouvir. Tá? Isso.
Pode tentar, né? Se conseguir, deixa nos comentários aí, né? Como é que fez, né? Eu vou falar, gente, vou abrir aqui para confessar. Eu já tentei fazer uma coisa e aí eu falei, não sou multitarefas. Eu tentei ouvir duas coisas ao mesmo tempo. Eu tentei ouvir a reunião enquanto eu ouvi um áudio. E aí eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo? Não dá, não tem como eu prestar atenção no que estão falando na reunião e falar no áudio, e tentar ouvir o áudio, assim, não faz sentido. E ali foi uma reflexão que eu trouxe, falei, o que, que eu estou tentando fazer? O que é isso? Essa tentativa de otimizar? Que otimização foi essa? Eu me prejudiquei, não ouvi o que estavam falando na reunião, não prestei atenção, perdi vários pedaços do áudio. O que eu tive que fazer? Tive que ouvir de novo o áudio depois, com atenção para responder. Então, assim, eu quebrei uma sequência que eu estava para tentar fazer alguma coisa, e ali foi o momento que eu, sabe, acendeu aquela luzinha interna e falou, amiga, Não rola, né? uma coisa de cada vez. A gente quer contar umas histórias para a gente para ver se a gente se convence, né? Mas não rola, cara. Não tem como. Você está ali vendo, tô vendo uma série e toca alguma coisa, o Zap. Aí um minuto que você parou para responder o Zap, você perdeu a série, o que você faz? Você dá para voltar, né? Só que na vida, às vezes, a gente não consegue, não tem botão de voltar, né? E é isso, né? E no mundo do trabalho, o que acontece? Retrabalho. Se você fez uma coisa mal feita porque fez duas ao mesmo tempo, você vai ter que refazer. Então, isso é, de novo, perder tempo, né? É E isso, retrabalho é o quê? Desperdício, né? É uma das coisas que as empresas estão buscando evitar, desperdícios, né? Bom, isso tem que ser algo que a gente tem que considerar, né? Se a gente fala de evitar o desperdício, a gente tem que olhar para esse conceito de multitarefas, né? Como a gente vê esse conceito? Será que eu estou vendo como eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo? Eu não priorizo nada, eu saio fazendo o que me pedem ou não? Eu tenho muito claro qual é o meu objetivo. E quando chegam outras coisas que não estão alinhadas, eu olho para aquilo e isso me ajuda a dizer sim, a dizer não. Acho que isso está muito ligado a dizer não, né? Que é algo também que as pessoas trazem muito como uma dificuldade. Eu não sei dizer não. A gente tem vários livros hoje que nos ajudam a dizer não. Uma coisa que a gente fala muito aqui é que o não, ele tem que ser a consequência de um sim, né? Então, quando eu sei para o que eu digo sim, quando eu sei o que é a minha prioridade, fica mais simples eu dizer não. E não é um não, não vou fazer, mas às vezes é um não, não agora, não nesse momento, não dessa forma, né? E é a hora que a gente abre espaço para negociar, para entender. Vocês trouxeram exemplos aí que deixam isso muito claro. É a hora que eu vou negociar. Então agora eu vou parar isso que eu estou fazendo e eu sei o porquê. Porque eu preciso fazer isso daqui. Mas não se torna constante, né? É algo que a gente consegue entendendo como lidar e nos ajudando a, de fato, ser multitarefas. É isso, né? E tem uma coisa tão doida no modelo organizacional que é assim, a cultura ela valoriza a multitarefa, mas existem movimentos que se organizam para focar, por exemplo, o ágil. O ágil, ele fala que você tem que dedicar um time, dedicar para focar. E aí fala que as entregas do mundo ágil são mais rápidas. Por que são mais rápidas? Porque o time está focado. Você tira o cara do dia a dia, que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, ele vai entregar trocentas coisas ao longo de um mês, né? E bota o cara dentro de um contexto específico, focado, que vai entregar muito mais rápido. Então, a cultura valoriza uma coisa, só que a mesma cultura vê que não funciona e dá um jeito, cria um negócio chamado agilidade. Né? Então, bom, eu quero também aproveitar, né, esse papo que nós estamos para explorar um pouquinho aqui, talvez a especialidade de vocês, né? Então, como eu falei, a Nath, ela é professora de yoga, o Márcio aí assíduo no mindfulness, né? Estuda, gosta muito do tema, e a gente trouxe aqui alguns dos impactos, né, dessa tentativa de ser multitarefas. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, né, com base na meditação, com base no mindfulness, que, para quem não sabe, ali a tradução, né, mesmo seria a atenção plena, né? Como que a gente pode usar isso para que a gente consiga desenvolver, né? Ou não desenvolver, mas a gente consiga trazer o conceito de multitarefas para um lugar que de fato vai nos ajudar a ser produtivos e a ser mais efetivos. Olha, vamos continuar com esse exemplo que a gente estava, né, de computador, de informática, quando a gente está falando de um sistema.
Nosso cérebro, a nossa mente é a mesma coisa. Ao longo do dia, ela vai abrindo várias abas, né? Ou porque a gente vai executando várias tarefas e ela vai abrindo umas abinhas, ou porque a gente tem diversos pensamentos, diversos insights e eles vão se abrindo, né? E isso fica aberto. Às vezes esses pensamentos ficam flutuando e muito agitados na nossa mente, assim como as cobranças, assim como as tarefas que a gente ficou pendente daquele to-do list, né? Tudo ali bem agitado na nossa mente. Como um computador, quando a gente abre várias abas, estamos trabalhando em diversas telas aqui, não tem um momento que ele fica sobrecarregado? E dá tem dia que você está trabalhando tanta coisa que dá pane, você fala: "Ih, travou, preciso de Tela ajuda", azul, né? tela azul, tela preta, sei lá, vou chamar o help desk, vou ligar lá na TI e pedir para eles me ajudarem porque travou. Então, a meditação serve um pouco como um antídoto, né, serve para isso. Quando a gente para um pouco, não significa que a meditação, ela, diferente do que a gente imagina, né, quando a gente pensa um pouquinho, quando sem conhecimento, a gente acha que vai livrar a cabeça dos pensamentos. Não, isso não acontece. Os pensamentos, eles estão sempre presentes. O que acontece é que a gente vai acalmá-los, né, e talvez conseguir fechar algumas dessas abinhas que a gente abriu durante o dia. E aí a gente vai otimizando o espaço da nossa mente, tornando a nossa mente mais produtiva, mais leve, mais calma. Então a gente imagina um pouco o nosso cérebro, nossa mente, como um mar. Então tá ali com aquela água agitada, 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 agitada. Quando a gente faz o processo de aquietar nosso corpo, sentar em silêncio e ir se acalmando por meio de um processo respiratório ali, de conscientização, a gente vai acalmando essa água, deixando essa água um pouquinho menos flutuante. Então, os pensamentos continuam ali. A gente só não se engaja neles. Eu costumo falar para os meus alunos, ó, quando você está meditando, os pensamentos vão vir. Então, você está lá e vai falar assim, esqueci de entregar aquele relatório. Vai vir esse pensamento para te atormentar. Você simplesmente não se engaja, não entra nessa narrativa. Porque o que você poderia falar, meu Deus, e agora? É para amanhã, eu não entreguei, então eu vou ter que ir lá, vou ter que parar agora de meditar, vou levantar. Você começa a entrar numa conversa com o seu cérebro e já começa a gerar um processo ansioso. Então, não, você simplesmente acolhe esse pensamento e diz, ok, entendido, e deixa ele embora. Continua focado na sua respiração, continua com a atenção plena no seu processo ali de meditação e já fechou uma abinha, já conseguiu controlar aquele pensamento. Você não, no yoga a gente fala que você desassocia o pensamento da mente, você não se une, que nada mais é do que eu acabei de falar, você não entra nessa narrativa, você não se engaja com ele, né? Então você consegue devagarinho e acalmando a mente, você vai fechando algumas abinhas, deixando essa mente um pouco mais tranquila. Você vai ver que depois, com mais paz, aí você consegue, no dia seguinte, enviar esse relatório sem ter que toda aquela agitação. E como eu faço isso para voltar? Meus alunos sempre falam, não, eu já pensei na lista do mercado enquanto a gente meditava, eu já pensei que meu cachorro está batendo na porta. Tudo isso vai acontecer. Você acolhe o pensamento e volta a contar suas respirações. Simplesmente volta a contar suas respirações. Uma fala muito legal que eu tinha um mestre que falava, ele dizia assim, quando você controla a sua respiração, ninguém mais te controla. Porque pensa comigo, quando acontece alguma coisa que te tira do sério, a gente está com raiva, a gente vai reagir de forma muito espontânea, muito ríspida ali numa situação, nossa respiração já está mais ansiosa, né? Você muda o padrão, teu padrão respiratório, o padrão físico, né? Você muda. Só que se você tem esse controle da respiração, se você para, pensa, respira, acalma, você consegue agir com consciência ao invés de simplesmente reagir impulsivamente. Então é isso, quando você controla a sua respiração, ninguém mais te controla. Então está muito relacionado a esse padrão que você aprende praticando. Ninguém nasce com essa habilidade, ninguém consegue acalmar a mente de um dia para o outro. Você tem que começar um dia ali. Senta, conta suas respirações, deixa os pensamentos virem. Um exercício. Desculpa, Márcia, eu tô tomando todo o seu tempo ainda. Tô falando de um assunto que eu gosto, não paro de tagarelar. Pode falar. Eu falo para os meus alunos que a gente tem que se imaginar que está sentado ali, ó, na margem de um rio.
os pensamentos vêm, aquela água que está passando. Você vai ver aquela água passar. Então, são seus pensamentos. Deixa passar. Não mergulha. Não mergulha que eles te levam. Fala, tô te vendo. Pode passar. Simplesmente assim. E continua ali, focado na sua respiração. Aos poucos, isso vai se tornar um processo muito natural. E aí a gente leva isso para a vida, leva isso para o trabalho, que é o mais importante. A gente pratica no tapetinho, mas não é para parar ali. A gente é para viver. É para que isso, né, reflita nos nossos outros papéis, né? Em casa como mãe, em casa como esposa, como filha, como amiga, como colega de trabalho, como profissional. Esse é o objetivo, né? Márcio, me ajuda aí agora com a sua experiência. Eu gostei muito do que você falou, porque existe uma narrativa muito equivocada, né, de que meditar é não pensar em nada. Né? E é da natureza da mente pensar. E assim, quer ver como é que a gente constata isso? Olha, não pensa no elefante amarelo tocando trombone. Já pensou? Todo mundo já pensou. Já imaginando a cena. Todo mundo já visualizou a cena, né? E está rindo, né? E agora o elefante está andando, porque os pensamentos eles evoluem, né? Então, o mindfulness ele é foco, né? Eu vou escolher aonde eu vou colocar minha atenção. Então, quando eu uso uma meditação como acessório à respiração, eu estou escolhendo colocar minha atenção na respiração. E no budismo tibetano tem uma analogia quase igual ao que você trouxe, Nath. Inclusive é uma prática, né? A gente tenta, faz uma visualização e vê um rio. Só que esse rio, ele é a mente, né? E aí a gente vê que com esse rio começa a vir muitas folhas, né? E cada uma dessas folhinhas é um pensamento. E aí eu tenho duas escolhas nesse momento. Esse é o momento crucial. Se eu vou olhar para aquela folha e vou ficar presa nela, e se eu fizer isso, mais folhas virão, ou se eu deixo aquela folha passar, né? Eu me desapego dos pensamentos, né? Então, a grande questão é aonde é que eu estou colocando a minha energia, né? E quando eu começo a praticar, e o início é difícil, né? Porque vem, e a conta? Será que eu paguei? Será que eu não paguei? Né? Você é inundado, né? Exato. Mas à medida que você pratica, persevera, você vê que o processo vai ficando mais fluido e você consegue aplicar isso no seu dia a dia. Então, você pode meditar lavando louça, você pode meditar lendo um livro, porque você está com a sua atenção totalmente focada, você está em flow ali, né? Você é um com o livro, não existe o livro e você, existe uma coisa só, né? Então, quando você está com foco na respiração, não é você e a respiração, é uma coisa só. Né? E se eu consigo fazer isso naqueles breves momentos, eu consigo fazer isso em qualquer outro momento. Dá um pouquinho de trabalho no início, mas depois a gente consegue, né? Isso nos ajuda a colocar no prumo e traz benefícios imensos para a gente. Né? Legal. Eu lembrei até, teve num dos treinamentos, né, a gente estava falando dessa questão de respiração, do quanto isso é importante, né? Porque a gente está ali, e eu até perguntei, falei, gente, qual foi a última vez que vocês pararam para prestar atenção? E a galera falou, agora que você falou, porque assim, se eu precisasse prestar atenção na minha respiração, eu já tinha ido dessa para melhor há muito tempo, né? E a gente falando assim da questão de respiração, e aí uma dessas pessoas, ele abriu o microfone no treinamento e ele falou assim, cara, eu acabei de lembrar, ele falou assim, é muito verdade isso. Ele falou, às vezes, chega ali no e-mail, sabe aquele e-mail que tira a gente do sério, que a gente lê, e é isso que a Nath falou, a respiração ela já muda, já sobe. E aí, se a gente vai naquele momento no impulso, é a hora que a gente responde torto, enfim, é a hora que a gente transforma aquilo que talvez seja uma situação desconfortável, né? Seja ali algo ruim, mas a gente é dominado por aquilo. E ele falou que ele virou, né, naquele ímpeto, virou para a pessoa que estava do lado dele e começou a falar, tipo, olha o que eu recebi, tal, e a pessoa falou assim, é o seguinte, levanta, respira, vai beber uma água e depois você volta. E aí ele falou que ele voltou, né? Ele falou, parei, fui beber uma água, tomei um café, respirei fundo, fiquei ali, e aí eu voltei. E aí ele falou assim, que a hora que ele foi ler o e-mail de novo, ele falou,
não é tão ruim quanto eu tinha recebido no primeiro momento. E aí ele falou, tá, não, eu consigo lidar com isso. E ele falou que foi e resolveu o que estava ali na frente, assim, só pelo fato. E aí até brinquei, eu falei, gente, o que será que aconteceu nesses minutos, né? Teve um alinhamento dos planetas e mudou uma energia que mudou todo o cenário. Não, né? Foi só o momento que, de fato, foi o que vocês trouxeram. Ele não foi dominado por aquela emoção, pelos pensamentos, pelo que veio no automático. Né, ele tomou ali o domínio de novo, né? Acho que muito legal isso que a Nath falou, até anotei aqui, né? Quando você controla a sua respiração, ninguém te controla. E acho que foi muito isso que aconteceu ali com ele, e achei que casou muito com o que vocês trouxeram. E esse é um poder que você não precisa adquirir, ele já é seu. Você só precisa saber aprender a usar, né? Exato. Porque isso a gente já faz desde que nasce, né? A primeira coisa que a gente faz é respirar, né? Por isso que a gente usa, dos métodos é usar a respiração como acessório, para eu focar numa coisa que é instintiva. E aí, pessoal, caminhando já aí, né, pro fim, esse podcast está incrível. Eu estou amando muito rápido, gente, passa muito rápido esse tempo. Mas vocês trouxeram aí algumas formas, né? E vocês colocaram que isso é algo que está com a gente, não é nenhum superpoder. Mas eu queria que a gente trouxesse algumas dicas bem práticas, talvez, de como que vocês fazem ou do que vocês deixam aí para que a gente consiga. De fato, na prática desses momentos, né, intensos, onde a gente quer sair fazendo tudo, onde o Teams apita, o e-mail chega, o WhatsApp bomba, e aí você fala, socorro, como eu vou dar conta de tudo isso? Né? O que a gente pode começar a fazer nesses momentos para a gente conseguir levar aí o multitarefas para um lugar saudável, que vai nos ajudar a transitar em diversos cenários, mas sem a gente sobrecarregar, né, a nossa mente, o nosso corpo? Olha, uma coisa muito básica, se for possível, dentro da rotina de trabalho, né, desse profissional. Começar a segmentar mesmo o dia conforme as tarefas. Então, organizar bem para que ele faça, sim, diferentes tarefas, mas em tempo hábil, não simultaneamente. Então, segmenta. Coloca ali um período, né? A tal da famosa gestão do tempo mesmo, um período para cada tarefa. E priorizando. Então, o que de fato é importante para que seja entregue ali naquele dia. Qual que é a prioridade do dia? Eu tenho uma coisa, eu sou a Ká vai lembrar que é uma prática que nós adotamos para a vida, né, de momentos anteriores, que é um cronograma. Eu sou muito fã de cronograma. Então, eu tenho cronograma mensal e tenho semanal. Adoro fazer listas com priorizações. Qual é o meu to-do list de hoje? O que eu tenho que entregar hoje? E aí é onde eu vou focar minhas energias. Se der para fazer mais, ótimo, farei. Se não, eu começo pela minha priorização. Então, acho que essas são duas coisas importantes. Queria acrescentar uma coisa, assim, que acho que a gente não falou, mas que é muito saudável para a gente, quando a gente fala de saúde mental, né? Que é a autocobrança. Acho que a gente tem muito hoje isso, né? É tão tóxico, né? A gente se cobra demais. Então, quando a gente tem ali uma tarefa e a gente não entregou, acho que o mais nocivo é o medo do julgamento, é a gente achar que não está atendendo a expectativa, nem a nossa, nem a do outro, de um gestor, ou que está fazendo menos do que deveria. Então, acho que isso também é uma coisa para a gente deixar aí como ponto de atenção para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que a gente precisa começar a pegar mais leve. A gente tem sim, vou até usar aqui um dos princípios do yoga, a gente tem sim que entregar o nosso melhor, a gente sempre entrega o nosso melhor, mas com amorosidade. A rimsa é um princípio yógico, que é a não violência contra nós mesmos, né? Então a gente precisa ter não pesar a mão nessa cobrança, autocobrança, especialmente quando a gente faz essas listas e quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente se frustra de não entregar às vezes. E a pior coisa para a nossa saúde mental e para pessoas ansiosas é essa falta de cumprir tarefas, né? Então, acho que isso também a gente poderia deixar aqui como um bom ponto de atenção, aí um cuidado, um autocuidado, né? Bom, Com Nath, porque às parceiros. vezes
Aquilo que a gente coloca, né, a lista que era para nos ajudar, que era para ser bom, que era para ajudar a gente a priorizar, vira quase uma assombração, né? Você vai dormir falando, gente, tinha 10 itens, eu fiz 3, e aí você passa a noite pensando naquilo, e enfim, quando vai ver, virou uma bola de neve, né? Então, esse ponto que você trouxe da autocobrança é muito importante, né? Eu não vou olhar para aquela lista e deixar ela me assombrar. Não, pelo menos, né, eu consegui focar naquilo que era prioridade. Amanhã a gente vai reajustar isso aqui. Tendo a certeza que está entregando o seu melhor, está ali se dedicando, e está tudo bem, né? Pegando um gancho no que a Nath falou, né, a gente gosta muito de falar, é um termo que veio e as empresas usam muito, as pessoas gostam muito de empatia, né, praticar a empatia. Mas tão importante quanto praticar a empatia é a autoempatia. Né? Eu preciso ter empatia comigo mesmo, né? Sabendo que eu não vou conseguir fazer tudo que eu me planejei naquele dia e tudo bem, né? Mas eu preciso fazer as coisas mais importantes e para isso eu preciso ter clareza sobre onde eu quero chegar e o que eu quero para mim. Porque daí vem os critérios de priorização, e daí vem os cronogramas, daí vem as estratégias. Mas se eu não sei o que eu quero para mim, se eu não sei onde eu quero chegar, aí, né, modelo Alice no País das Maravilhas, qualquer lugar chega, né? Qualquer lugar serve. Então, quando eu tenho clareza sobre isso, eu acho que os critérios, eles acabam sendo consequências, né? Os cronogramas são ferramentas. Senão a gente vai virar escravo das ferramentas, né? Mas tudo isso é muito importante. Eu tenho clareza, mas eu não tenho ferramenta, eu também não vou conseguir fazer, né? Tá tudo interconectado, tudo é interdependente, né? Bom, é isso. Quando eu sei o caminho, né, eu facilito a tomada de decisão. Quando eu preciso sair, eu sei por que eu estou saindo, eu sei por que eu estou repriorizando aquilo. E isso é o que traz esse conforto, né? Eu sei que os planos mudaram, né? Eu sempre gosto de dizer isso, que às vezes a gente fica quase cobrando, então eu vou planejar, eu sei o caminho, e se tiver imprevisto? Tudo bem, é isso que é bom, a gente sabe o caminho e quando o imprevisto surge, eu sei o impacto que aquilo vai gerar. E aí eu consigo ficar mais tranquilo, né? Eu não deixo ser tomado por aquele imprevisto, por aquela coisa. Não, eu sei o impacto, eu vou reorganizar, eu vou replanejar, e a partir disso eu vou continuar caminhando. E tem vezes que eu nem sei o caminho, mas aí eu faço o caminho. Muito bom. Muito bom, pessoal. Que delícia de papo. Por mim, eu ficava aqui mais um tempo, mas assim, a gente termina no ponto bom porque a gente pode fazer, né, parte 2, parte 3. Então, se você, inclusive, que está ouvindo, assistindo, a gente gostou desse papo, gostou dos insights, quer ver aqui o Márcio, a Nath de novo, deixa aqui nos comentários para a gente continuar esse assunto tão bom e tão necessário, né, para esse momento. E antes da gente fechar, eu passo a bola aí para vocês deixarem uma mensagem final para os agradecimentos. Então, passo a bola para vocês fecharem essa participação oficialmente. Queria agradecer, foi um prazer, adorei passar essa hora com vocês, esse bate-papo com vocês, muito enriquecedor, acho super importante a gente falar sobre isso, esse tema está tão em alta, né, e é tão importante cuidar, né, para preservar a saúde mental. Então, adorei o convite, obrigada, espero uma próxima, então, até breve. Também fiquei bem feliz de estar aqui e agradecer a generosidade da Nath, né, de compartilhar o tempo com a gente. A gente passou aqui, quanto tempo? Sei lá, 1 hora? Nem vi o tempo passar, porque a gente estava aqui integralmente, né, focado, né, sem zap, sem nada, né? Então, poder viver a mensagem faz todo sentido, né? Então, é isso aí, gratidão. Bom, agradeço muito a participação de vocês, foi muito bom esse papo. Pessoal, acho que vários insights, né, saíram daqui. A gente falou muito do externo, mas a gente também falou muito do interno, e eu acho que esse é um grande ponto para a gente levar, né? A gente tem a cultura, a gente tem o contexto, mas a gente também tem a nossa mente, a gente tem os nossos pensamentos e como que a gente encontra o equilíbrio dentro disso, né? Então, eu acho que vamos trazer a resposta oficial, né? Porque o tema, né, desse podcast é multitarefas, mito ou realidade? Então, acho que para a gente fechar, acho que tem que ter uma resposta assim oficial. Então, quero saber de vocês, mito ou realidade? Eu acho que multitarefas é eficiente, é mito. Concordo, mito, total. Então, pessoal, a gente já entendeu aqui, mito, né, resposta oficial que nós temos, mas como a gente falou, né, dentro do contexto certo, na forma certa, no equilíbrio,
Isso vai ser bom quando eu consigo transitar, mas tendo atenção plena em cada coisa. Então, oficialmente fechamos o nosso podcast. Nos vemos no próximo episódio. Sigam-nos nas redes sociais. A gente tem compartilhado bastante conteúdo muito ligado à produtividade, efetividade, então, modelo mental, enfim, tem muita coisa boa nas nossas redes sociais. Então, siga-nos no Instagram, Lumen Academy, _, no LinkedIn, aqui no YouTube e acompanhem que tem muita coisa ainda por vir. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau!